Vamos ao painel número 2. Painel número 2, um pouquinho atrasado, a gente vai ser bem objetivo. E, após o painel 2, saímos para o coffee break, vamos conversar bastante e voltamos para os próximos painéis, ok? Posso contar com todos? Façam anotações, tirem fotografia, façam uma homenagem a essas pessoas que aqui estão, porque são pessoas que estão pensando em vocês. Tudo bem, vamos aqui, então, chamar. Temos aqui, né, Daniela Costa, por favor, dirija-se aqui a nossa... Aqui, Daniela, aqui seria bom. Bem aqui onde estou. Isso, aqui. Por favor, temos aqui o Emílio. Por favor, Emílio, venha. Venha ao nosso palco. E o Luiz Miguel. Luiz Miguel aqui já está também. Podemos sentar na sequência da fotografia. Estamos ao contrário aqui. Então, eu fico aqui e vocês ficam... Olha lá como está bem organizado, hein? Muito bem. Eu já deixo aqui o microfone com vocês, eu vou moderar, sendo que nós teremos a Daniela Costa em primeiro lugar aqui. Daniela, eu já passo para você o projetor de slides e já tenho aqui a vossa empresa, perdão aqui, o painel 2. Ops. Tivemos aqui um problema técnico. Voltamos aqui. Por favor, aqui está... Perfeito, agora está sendo transmitido, o slide tinha caído, agora voltou. Este painel será feito em forma de roda de conversa, não é? A roda de conversa é diferente da apresentação de slides. A gente faz mais perguntas. Olha que bom, não é? Bom, podemos, então, começar pela Daniela. Vou pedir para a Daniela Costa, da Eurotux, se apresentar melhor, falar da sua função, falar da sua empresa, para que todos possam conhecer, então, o seu trabalho. Por favor. Ora, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. A empresa faz, aproveitar já para dar o contexto do que são as dores dos nossos clientes. Porque é justamente para isso que estamos aqui, é para falar de dores de clientes e de como é que resolvemos essas dores. A empresa nasceu, portanto, da Universidade do Minho, um conjunto de professores de Engenharia Informática, com o objetivo de resolver problemas difíceis, muito ligados na altura já ao software aberto, ao open source, numa altura em que não era tão falado. E, portanto, a equipa foi crescendo muito com esse foco, com o foco de resolver problemas de empresas grandes, e conseguir manter os clientes ao longo de muitos anos. Ganhar um cliente é difícil, mas mantê-lo 15 anos, 20 anos, é extremamente difícil. Quando se trata de um negócio como o nosso, em que implica um conhecimento técnico muito profundo, que os clientes tipicamente não têm, quando se trata de termos técnicos à nossa frente, que muitas vezes não conseguem traduzir aqueles termos complicados numa linguagem que o cliente compreenda, é muito difícil porque nós não confiamos no que não conhecemos. Ponto. Portanto, o primeiro grande desafio é, de facto, conseguir ter aqui também uma vertente pedagógica em que estamos a falar de servidores informáticos, de cibersegurança, de backups, de recuperação de informação quando há um ataque informático, mas nós temos que conseguir traduzir isso de maneira a que o cliente compreenda. Temos alturas em que temos diretores de informática muito informados e que realmente compreendem a linguagem,
Outras alturas temos em que são diretores de compras ou de marketing. Portanto, a forma como as empresas se organizam são diferentes e nós não temos sempre alguém conhecedor destas técnicas do outro lado. Portanto, é preciso, por um lado, conseguir passar bem a mensagem, mostrar quais são as opções e, por outro lado, pensar de que forma é que, como é que eu ainda tenho este cliente daqui a 10 anos comigo. Portanto, os nossos comerciais não vão estar preocupados como é que eu ganho o negócio hoje com a maior rentabilidade possível. Porque se eu estou a pensar no negócio agora, exclusivamente agora, em ganhar o mais possível, se calhar daqui a 5 anos eu já não tenho este cliente. Portanto, tenho que pensar como é que eu lhe consigo dar uma boa solução, de facto, obviamente, a ganhar dinheiro, porque estamos todos aqui para isso, mas de forma a ganhar dinheiro, mas a conseguir que o cliente se fidelize. Conseguir que realmente o cliente diga, não, este é um parceiro de confiança e eu quero manter-me com ele. Porque nós estamos a falar de serviços muito críticos. Nós temos situações em que se servidor informático falha, uma fábrica pode parar. E ao parar de operar, milhões se perdem, às vezes em 4, 5 horas. Portanto, e isto afeta muitos empregos, muitas pessoas. Portanto, a confiança é um fator crítico. E para termos confiança é preciso fazer-nos entender, o cliente compreender o que está a comprar e é muito importante que haja uma transparência ao longo dos anos. Porque se não houver essa transparência, os clientes são perspicazes, eles vão perceber que nós não estamos a ser verdadeiros e vão nos substituir por outros. Ok. Nos fale melhor sobre os seus produtos e serviços. Nós fazemos, portanto, implementação de projetos de informática. Portanto, vou dar um exemplo prático. Temos uma fábrica, por exemplo, que já tem os seus servidores, mas que quer aumentar, portanto, quer garantir que esses servidores não falham. Lá está, para a fábrica não parar. Então, contrata a Eurotux para quê? Para nós gerirmos essas máquinas, termos um programa informático que nós chamamos de monitorização, que quando alguma coisa está a correr mal, um bocadinho como nos hospitais, nos manda alertas para dizer, atenção, que isto vai falhar, para conseguirmos implementar medidas tecnológicas nessas empresas que minimizem a probabilidade de serem atacados, e hoje em dia ataques informáticos, como sabemos, é algo que acontece, infelizmente, em muito lado e cada vez com mais sucesso. Portanto, as empresas têm que estar cada vez mais protegidas e nós ajudamos nessa vertente, de ajudar, portanto, o cliente em tudo o que é, portanto, a parte tecnológica. Perfeito. Muito B2B. O seu case é muito B2B, por isso tem um nível de risco de perder cliente e ganhar muito grande. Então, imagina até que empresas como a sua, nós trabalhamos muito B2B também, precisamos nos preocupar, porque a cada cliente, muitas vezes, um cliente desse é responsável por 20% da faturação ou muito mais. Temos que ficar ligados, né? Sim, e nós trabalhamos com empresas de serviços críticos nacionais, por exemplo. Ou seja, o nosso cliente é uma empresa, mas depois nós afetamos muitas pessoas que estão, portanto, a quem esses clientes servem. Por isso, é um trabalho de muita responsabilidade. As nossas equipas têm que ter muita noção do que têm em mãos, porque não é resolver mais um problema, não é falar com mais um cliente, é depois todo o impacto do que vem atrás. E, portanto, toda esta cadeia de valor também é importante. Nós, muitas vezes, não podemos só pensar no nosso cliente direto. Temos que pensar no cliente do cliente. Portanto, a quem é que nós estamos a servir. Perfeita essa visão, perfeita visão. Quem trabalha com B2B precisa saber quem é o cliente do cliente, que precisa, criticidade. Muito bem, vamos passar agora a palavra para o Emílio. Por favor, apresente a sua função, fale sobre a sua empresa, Roche, sobre os seus produtos também, para que depois a gente possa entrar nas perguntas que são ligadas a CX e CS. Perfeito, muito obrigado pelo convite à equipa. Antes de começar, o meu nome é Emílio, eu sou argentino, por isso vou tentar fugir do portunhol. Vou notar um bocadinho de sotaque, mas vou tentar fazer tudo em português. Eu sou parte da Roche. A Roche tem duas divisões, a divisão mais relacionada a medicamentos, a divisão farmacêutica, e a divisão de diagnósticos. Os diagnósticos estão mais relacionados ao que é diagnóstico in vitro, então nós também, e eu sou parte da Roche Diagnósticos. Os 70% das decisões clínicas são feitas baseadas nos resultados do laboratório. Portanto, há um papel muito importante da indústria diagnóstica. Nestes termos, nos últimos anos, e como é de público conhecimento, a transformação digital não é uma novidade, e a transformação
no sector saúde é ainda mais complexa, estamos um bocado mais tarde do que o resto, e é neste momento onde nós, na Roche Diagnósticas, temos uma divisão própria, que são soluções digitais para o sector saúde, propriamente dito. Então, é um negócio B2B, os nossos clientes são hospitais, laboratórios, não é só a implementação das soluções, não é só desenvolver e implementar soluções, é fazer o seguimento e é o relacionamento ao longo prazo. Porque, igual do que a Daniela, a ideia é ter relacionamento a longo prazo. Portanto, é lá onde o Customer Success joga um rol, um papel que é de vital importância para não só manter o cliente, mas também para continuar e para que o cliente consiga ver o valor das nossas soluções. Obrigado por apresentar. Inclusive, a gente está falando de uma empresa gigante, né? Uma empresa mundial com produtos e serviços que estão ligados à saúde, à vida, né? Estão no setor de life science. Sim, e concordamos nessa ideia. Nós somos B2B, mas o nosso cliente final é o doente. Sim. Portanto, há um impacto muito claro, muito direto com o que está a acontecer mais além do laboratório, do teste. Do teste do laboratório, da área de compras do laboratório, o cliente final, o paciente ou doente, ele tem sempre uma situação crítica, né? Ele precisa, de fato, de empresas que suportem essas dores. Muito obrigado. Então, vamos então para o próximo speaker. Por favor, Luiz Miguel Martins, da Crayon, por favor, apresente-se, fale um pouco também sobre o seu negócio, sua empresa, seu produto e serviço. Boa tarde, meu nome é Luís, trabalho para a Crayon, que é uma empresa que provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas se calhar basta dizer-vos que grandes empresas como Coca-Cola, Barclays, compram o software a nós. Nós somos os maiores fornecedores de software do mundo, o que se chama Value Add Reseller, e depois começámos, somos uma empresa no países nórdicos, neste caso na Noruega, está em stock, em bolsa, e que agora está num processo de merge com outra empresa que é um concorrente, uma fusão amigável, que vamos ser cerca de 5 mil pessoas, vamos passar a ser 3 vezes mais. Nós estamos presentes em cerca de 50 países e agora vamos passar para cerca de 100. Eu entrei na empresa há cerca de 3 anos e o nosso grande problema... Só vou fazer um pedido para falar mais próximo ao microfone. Desculpa. E temos pessoas online também nos assistindo. Obrigado. A nossa churn rate, ou a retenção do cliente, é muito alta. Por isso, quando eu fui convidado para me juntar à empresa, o nosso foco não era tanto a retenção do cliente, mas era fazer o up e o cross-sell. Esse era o nosso grande objetivo ao nível da Customer Success. E neste caso aqui em particular, nós temos uma estrutura à la Microsoft, em que tem um headquarters e depois tem as várias subsidiárias em que elas são bastante independentes. Então, na verdade, o nosso cliente, e eu trabalho para o grupo, o nosso cliente é a própria subsidiária. E por isso a subsidiária depois serve o cliente e por isso nós acabamos por receber um feedback indireto. Mas quando eu fui contratado para aumentar então esse cross-sell e upsell, nós deparamos com 2 problemas principais. Primeiro nós não tínhamos uma Customer Journey, o que é difícil numa empresa de serviços de informática, porque nós começámos por vender software, rapidamente, e a história da Crayon conta-se em 1 minuto, começámos por revender software de terceiros, a seguir percebemos que os clientes muitas vezes compram a mais ou a menos, ou compram errado, e que gerava problemas de compliance, desperdício financeiro. Havia muitas auditorias Microsoft há uns anos atrás. Nós começámos a ajudar os clientes nessa altura. Depois percebemos que os clientes até compravam já melhor, mas depois não o adotavam, não o usavam. Então começámos a trabalhar no Workplace. Depois percebiam que usavam, mas usavam de forma errada ou usavam de forma insegura. Começámos a trabalhar na área de Security e agora estamos na parte de Data and AI. Basicamente foi essa a nossa história e começámos do Norte, expandimos para baixo, para a Europa e depois expandimos para os lados e já estamos presentes em 50 países. E o nosso objetivo, na prática, a primeira falha era não tínhamos uma Customer Journey. O que é difícil quando se trabalha com tantos serviços e o Customer Success é uma pessoa, não dá para fazer tudo. Então começámos a implementar equipas de Customer Centric. E a segunda era, não tínhamos mecanismos regulares nem para ouvir o cliente, o Voice of the Customer, nem para perceber verdadeiramente que era o cliente, o Know Your Customer. E então foram os 2 primeiros desafios e as 2 primeiras soluções que tivemos que implementar na Crayon. Muito bem, Luís.
E a gente precisa sempre... Né, aqui temos 3... Todo mundo já conhecia as empresas, todas as empresas. Sim, a Roche, naturalmente, provavelmente já. Ok, a Crayon ainda não, alguém já conhecia? Sim, não? Algumas pessoas, sim. Olha a oportunidade aí de conhecer melhor a sua empresa e a oportunidade de você agora contar para ele os seus segredos. Como fidelizar os seus clientes, como reter clientes, que agora é a próxima, né, é a próxima rodada. Então, Daniela Costa, o que a Eurotux constrói e como ela constrói as relações de longo prazo com clientes nesse setor técnico tão exigente? Vamos contar agora para quem está nos assistindo como que ela faz isso. Eu já fui falando, portanto, da questão da transparência, da pedagogia Sim. e de que isso é fundamental para manter a confiança. Mas há um ponto também importante e que na área das tecnológicas é tão difícil, que tem a ver com a estabilidade da equipa. Portanto, aqui é muito difícil estarmos a falar de experiência de cliente e não falarmos de experiência de colaborador. Portanto, é muito importante na nossa área em que precisamos de pessoas especializadas, pessoas que, além de saberem muito de tecnologia, tenham experiência, porque lá está, não se consegue substituir uma pessoa com 10 anos de casa com alguém, por muito bom que seja, que tenha 2 anos saídos da faculdade, porque há todo um conhecimento dos próprios clientes que essas pessoas que saíram levaram com elas, e por muita documentação que haja, não se consegue substituir da mesma forma. E o próprio cliente gosta de ter caras conhecidas, gosta de, quando recebe um account manager nosso, que tenha sido o mesmo que recebeu há 6 meses ou há 1 ano atrás. Que quando fala com os técnicos, liga para nós, que as vozes sejam as que ele está habituado. E o facto de nós podermos trabalhar para grandes empresas, mas que muitas vezes os interlocutores ainda se vão mantendo, porque muitas vezes também o que acontece é que os próprios clientes, as suas equipas rodam de tal forma que nós chegamos ao ponto de nós conseguimos ter mais conhecimento do que lá está do que os próprios clientes. Também temos situações dessas. Mas, de forma geral, e principalmente gestão de topo, gostam de alguma estabilidade. Por isso, nós também temos que trabalhar muito o fixar as nossas equipas, o dar formação, o poder investir nelas, para que depois elas também possam servir melhor o cliente. Isto faz muito parte do Customer Experience. Nós gostamos daquela proximidade, né? De facto, o português é muito conservador, é verdade, mas gosta de poder chegar e então, tu és esportista, como é que foi? Porque eu sou benfiquista e vamos-nos picar, já foi assim o ano passado, e eles gostam disto. Portanto, é manter muito por aí, essa proximidade também. Excelente. Ser conservador, digamos assim, cada povo, cada país, cada cidade, cada estado tem o seu perfil, né? Tem suas tradições. E nós não vemos nenhuma contradição em ser conservador e ser moderno, utilizar metodologias modernas. Né? Está aí, né, o fantástico mundo das sardinhas, vende o quê? Conservas. Extremamente conservador, sim ou não? Sim ou não? E revolucionário, vestindo as lojas de circo, para apresentar o entretenimento, a diversão, o lúdico e a experiência. Nós somos atraídos ao entrar na loja. Inclusive, nas outras também que eu tive, fiz um tour gastronômico fantástico, levei empresários para lá e realmente fiquei encantado. Já provaram o pastel de bacalhau? O coffee break. Olha, foi a dica de patrocinador para o ano que vem, hein? Viu? Surgiu da plateia, nem fui eu que falei. Uma boa. Mas fantástica, é uma experiência, sem falar a cerveja, que também que é muito boa. Muito bem, a história da cerveja, o Museu da Cerveja, tudo isso funciona e é absolutamente ligar a tradição, a inovação e a experiência do cliente. Isso é muito importante. Muito bem. Se me permitir, na sequência disso, só acrescentar uma coisa, isso também é algo muito importante, que é o cliente, ao ficar com a mesma empresa, com o mesmo fornecedor, não pode sentir que está a estagnar. Portanto, eu estou a falar muito na questão da estabilidade e da confiança, mas isso também é algo muito importante, que é o mostrar ao cliente que nós, de facto, conseguimos seguir as tendências, e eu conto uma história muito, muito rápida, que é, há uns anos atrás, portanto, quase desde o início, a Eurotux tinha o seu próprio data center, que, no fundo, para quem não está familiarizado, nós tínhamos o nosso próprio local onde os clientes podiam colocar lá as suas aplicações. Com o surgir das clouds como a AWS, a Azure, etc.,
etc., nós tivemos que fazer uma transformação muito grande dentro de Portas, porque tivemos que dar muita formação às pessoas, tivemos que transformar o nosso negócio para não perder, entre aspas, ali portanto, todo aquele comboio que estava a passar. E agora se passa o mesmo com a inteligência artificial. Nós já criamos uma equipa e já estamos a lançar no mercado de serviços nessa área, porque é essencial. Se perder o comboio, vai perder um outro cliente. Não podemos perder. Agora, falando comboio, voltou ou não? Voltou ou não? Está em greve ainda o comboio? Não, Vamos lá. Muito bem. São coisas que funcionam bem aqui em Portugal. Vocês dão com... Aliás, rapidamente aqui, uma enquete aqui. Quem nasceu em Portugal, levanta o dedo para eu calcular aqui. Quem nasceu português aqui? Ok, 75%, ok. Outros países, demais países. Brasil, Angola, etc. Aí, nossa, eu acho que deu mais. Eu acho que tem gente que nasceu nos 2 lugares, porque teve gente levantando a mão 2 vezes. Ora, pois, não entendi essa. Não estragou a minha estatística. É que você tem o coração nos 2 países. É isso, então. Por isso você levantou a mão 2 vezes. Muito bem. Vamos agora. Eu estou muito curioso para saber mais sobre a sua empresa, porque quando a gente fala no setor de Life Science, ciência da vida, não é? Falar em fidelizar clientes, falar em estender o relacionamento, é um pouco contraditório, porque as pessoas dependem do remédio, não é? Dependem do tratamento. Por isso, Emílio, como funciona o Customer Success na Roche Diagnósticos a nível global? Como é feita a integração e articulação entre os níveis regionais, afiliadas e até os próprios clientes? Realmente, eu estou muito curioso para ouvir você. Muito obrigado. E é muito parecido ao facto do relacionamento, é priorizar o relacionamento com o cliente. Portanto, nós temos os países que são os donos do negócio, os responsáveis pelos clientes, que falam a mesma língua, já conhecem a cultura, estão muito mais perto e são a cara mais conhecida pelo cliente. Portanto, há um relacionamento que é chave no longo prazo. Além disso, temos a equipa regional, que o que faz, nós temos um mundo que está dividido em 3 diferentes regiões. Cada uma delas, mais uma vez, tem as suas particularidades, não são todas iguais, há um alinhamento que é da equipa global, mas depois há flexibilidade e muita comunicação e alinhamento para percebermos o que é preciso para cada cliente, para cada país, para cada região. Então, há uma combinação entre a estrutura e o alinhamento geral e depois o que é preciso, o que o cliente final necessita em cada um dos países. O cliente final e o seu cliente B2B são os donos dos hospitais, laboratórios, etc. São os diretores de compras. Sim, são hospitais. Laboratórios, asseguradoras de saúde. Portanto, temos uma complexidade. Seguradoras também? Também. Extremamente complexa. Temos uma complexidade nas organizações. Portanto, mais uma vez, falamos com diferentes pessoas, perfis. Então, há pessoas que são muito mais financeiras e a ideia é ter uma conversa que tem de fazer sentido para cada uma delas. Portanto, o Customer Success não é único, não é uma estrutura. Nós temos Customer Success a nível local, que falam, mais uma vez, que são o primeiro contacto do cliente, e depois temos consultores a nível regional e global. Mas há uma complexidade própria das organizações e do sector saúde. É um mercado, as seguradoras são diferentes dos hospitais, são diferentes das clínicas, que são diferentes dos outros, e é bastante difícil essa relação, né? Sim, às vezes estão integrados, às vezes não. Temos países onde há um modelo muito mais descentralizado. Imagine países como o Brasil, Estados Unidos, que são muito grandes, são como continentes. Propriamente têm de descentralizar o cuidado da saúde, a forma de pagar. Há uma conversa que é muito própria de cada país. Sim. Portanto, não é one size fits all. Há uma complexidade própria. E por isso é tão importante o alinhamento e a comunicação entre as diferentes partes. Muito bem. Daqui a pouco tem mais uma pergunta para você, hein? Vamos entrar nesse case. É um case muito especial. O seu case também é muito especial. E o seu. Só que a gente vai ter que fazer isso tudo dentro do nosso tempo, não é? Muito bem. Luiz, por favor, me fala um pouco dos maiores desafios de implementação
e os resultados que você conseguiu com o Customer Success na Crayon nos últimos 3 anos. Os maiores desafios e os resultados. O Emílio estava aqui um bocadinho a falar sobre esta a gestão, ou a organização que existe centralizada, depois regional. Nós também temos essa questão. E, como tudo na vida, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Não temos um mandato ao nível centralizado para dizer às subsidiárias têm que fazer isto. Okay? O que, por vezes, torna a coisa difícil, porque nós gostávamos que assim fosse. Mas também depois perdemos toda a parte da criatividade e toda a flexibilidade e adaptabilidade que existe localmente. Então aqui é um compromisso, uma tensão sempre latente, mas é um compromisso positivo. Então nós trabalhamos com com as subsidiárias e uma forma e elas próprias e com os clientes. Nós temos uma coisa que são Customer Advisory Boards, em que nós convidamos, obviamente nós temos mais de 100 mil clientes espalhados no mundo inteiro, não dá para ouvir todos os clientes, mas aqueles clientes que gastam mais connosco, que estão cá há mais tempo, nós temos clientes com mais de 20 anos, uma Mars, por exemplo, dos contentores, está a trabalhar connosco há mais de 20 anos, então eles fazem parte das Customer Advisory Board para nos ajudar a perceber quais são as tendências e nós conseguimos, por isso ouvir o cliente constantemente é muito importante. E nós montámos isso há relativamente pouco tempo, não existia, era um dos grandes desafios e agora funciona regularmente, não para todas as linhas de serviço, não para todos os produtos, mas para alguns. Não tínhamos também um Customer 360, um cliente 360, desculpem lá às vezes o inglês, e isso é difícil não ter isso porque não dá para conhecer tão bem o cliente assim. Quando nós temos equipas espalhadas pelo mundo inteiro, vários serviços ou várias aplicações e que o cliente recebe informação às vezes até contraditória ou pelo menos desincronizada, é fundamental essa informação estar agregada. Porque a partir do momento em que temos a informação mais ou menos centralizada, nós conseguimos conhecer cada vez mais e melhor o cliente e agir até de uma forma não só proativa, mas cada vez mais até preditiva, um bocadinho a parte aqui no mundo da AI que também já estamos a trabalhar. E por isso, eu diria que se calhar os 3 principais desafios, desde que entrei, não havia uma forma regular de ouvir o cliente, neste caso o cliente final, mas também as subsidiárias. 2, não tínhamos uma forma de ter uma visão, data points, ou pontos de contacto do cliente fáceis e rápidos, de forma a podermos conhecer melhor o cliente. E, por último, o Emílio disse muito bem, one size does not fit all. Então, a segmentação de clientes, para depois podermos ter jornadas e abordagens ao cliente diferenciadoras, porque não dá para endereçar um cliente com uma equipa robusta, customer-centric, com um cliente com 100 mil ou 200 mil empregados, e depois tem um cliente com 10 posições, não dá para fazer da mesma maneira. E por isso temos que ter uma segmentação e abordagem. E conseguir, em 3 anos, tocar nestes 3 pontos, acho que foi bom. Está a ser muito bom. E o resultado efetivo, o que você lembra de um resultado que vale a pena comentar? A parte do Voice of the Customer, nós também começámos a medir o NPS e o CSAT. NPS e CSAT são 2 indicadores de relacionamento do cliente. Eu não consigo dizer que é uma melhoria porque nós não tínhamos. Mas a verdade é que nós neste momento temos um score muito, muito, muito elevado, de acordo com os benchmarkings, e conseguir perceber isso e depois ouvir o cliente e conseguir responder mais rapidamente seriam as 2 coisas que eu realçava aqui mais rapidamente. Perfeito. Você conseguiu efetivamente aumentar os resultados com Customer Success? Sim, a parte, obviamente que há coisas que nós não conseguimos correlacionar, e é difícil às vezes o Customer Success correlacionar e dizer é por causa disto, vamos ser honestos, mas a percentagem de cross-sell e upsell nos clientes aumentou cerca de... Depende de país para país, depende de produto para produto, Quanto? mas 5 a 10%. Quanto? 5 a 10%. Ai, consegui um número dele. Você viu que eu tentei? Consegui. 5 a 10%. Obrigado. Uma salva de palmas, então. Estava tentando o númerozinho, chegou. Né? Vamos colocar 5 a 10% de resultado cross-sell, upsell. É um número gigante na atualidade. Quando você tem a concorrência no seu pé, quando tem a concorrência o tempo inteiro. Então, 1% de aumento de vendas já podemos comemorar hoje em dia. Então, parabéns aí pelo resultado. Que tal agora aproveitarmos o tempo e fazermos algumas perguntas na plateia? Pode ser? Então, podemos levar o microfone. Quem gostaria de fazer uma pergunta dentro do tema, não é? Que é o painel 2, Customer Experience, que é criar experiências memoráveis para o cliente. Só fazendo aqui
a distinção das duas metodologias, elas são diferentes e complementares. Customer Experience, que é a experiência do cliente, lida de reduzir as dores, elevar as emoções memoráveis para os clientes em toda a jornada, inclusive antes de ser cliente. Começa lá antes da venda. E o Customer Success, pessoal, é uma metodologia também robusta, mas que trabalha melhor a partir do onboarding do cliente, a partir do momento que o cliente já faz parte da empresa, já fez o contrato, então estar ali, aumentarmos a sua taxa de fidelidade, reduzimos o churn, que é o índice de rotatividade, e promovemos o aumento de receitas recorrentes, cross-sell e upsell. Portanto, Customer Experience e Customer Success são complementares. Eu comecei um trabalho no meu doutoramento sobre isso e descobri que os resultados são enormes quando você junta vendas com Customer Experience e Customer Success. E é sobre isso que a gente vai falar mais no final do evento, sobre o meu livro. E agora eu faço aí a plateia, peço a vocês perguntas ligadas ao tema. Então, como é que esses dois temas aqui, não é, podem criar relacionamentos de longo prazo com os clientes? Muito bem. Quem poderia levar o microfone? Já temos aí. Ora, boa tarde a todos. Seu nome? Era Aquiles. Eu sou da FLUP, sou investigador da FLUP, ligado à parte da inteligência artificial. Faço diretamente, portanto, sou da área da informática, diretamente à Daniela e ao Luís, que estão diretamente ligados à parte da informática, certo? Referiu a inteligência artificial e disseram que estou a desenvolver, portanto, algumas ferramentas ou metodologias, portanto, para, logicamente, que o objetivo é o cliente. O que é que estou a desenvolver exatamente? Isto é, treinar modelos, aplicações, agentes AI, é mais ou menos basicamente isso? Sim, ou seja, nós já tínhamos uma equipa, no fundo, que fazia análise de dados. Porque o sistema de suporte que nós usamos, portanto, só para explicar aqui rapidamente, nós temos uma plataforma onde os clientes colocam os seus pedidos, portanto, chama-se um sistema de tickets. O cliente também pode falar por telefone, mas nós temos ali naquele sistema informático, é um sistema informático que temos implementado desde 2001, portanto, tem uma base de informação muito alargada. Portanto, nós já tínhamos uma equipa que já trabalhava essa informação para nos ajudar a tomar ali algumas decisões e a perceber como é que as coisas estavam. E foi essa mesma equipa que depois evoluiu para a parte da inteligência artificial, nomeadamente agora estão a trabalhar na parte portanto, dos LLMs, portanto, daquilo que é o chat GPT, portanto, aplicado a questões práticas. O que é que nós já fizemos em concreto? Por exemplo, nesse sistema que nós utilizamos de tickets para comunicar com o cliente, um dos problemas que nós temos, uma das nuances, nós somos uma empresa neste momento que tem cerca de 120 pessoas. A maior parte da nossa equipa está em Portugal, mas nós temos também uma equipa no Brasil, temos uma equipa em Inglaterra, pronto, mas aí para clientes especificamente do UK, e atualmente já não existe a equipa que estava em Moçambique, mas temos alguns colegas de Moçambique que vieram para cá. O que é que acontece? E nem falo dos colegas brasileiros ou dos colegas moçambicanos, mas falo mesmo entre os portugueses, a forma como escrevem português, às vezes é de tal forma dispar que nós queríamos realmente que o português fosse bem escrito, formal, para o cliente, pronto. Então, uma das aplicações foi justamente essa. O técnico escreve o texto que quer mandar para o cliente, recebe uma janela com o texto melhorado, pode fazer uma ou outra alteração e dizer aceito. Melhorou substancialmente a qualidade do texto que nós mandamos para os clientes. Substancialmente. Outra questão é, nós fazemos a gravação de chamadas. Obrigava-nos a ter que andar a ouvir as chamadas para perceber a qualidade do som, etc. Neste momento, temos portanto, um pequeno agente que o que faz é transcreve a chamada que foi feita, coloca, o cliente não vê isso, portanto, mas é para nós internamente, e nós conseguimos, por exemplo, estar a ver um ticket, ler o que aconteceu naquela chamada, e até mesmo para a própria inteligência artificial, chegar lá, ver todo aquele texto e poder... portanto, temos aqui algumas aplicações que estamos a fazer internamente e também já estamos a fazer para clientes. Portanto, e é um bocadinho por aí. Boa. A nossa empresa é um dos maiores parceiros Microsoft de Data and AI a nível mundial. E convém comer o nosso próprio pão, então, dar o exemplo. Então, e nós também somos uma das empresas mundiais na área de Software Asset Management, gestão de ativos de software, a evitar desperdício e a parte de compliance. E nessa área foi das primeiras áreas onde nós investimos,
onde na prática a quantidade de perguntas, o licenciamento é um tema complicado. É chato, se calhar, para uns e complicado para outros. E o número de perguntas que cada mais de 100 mil clientes nos fazem regularmente sobre qual é que é a melhor forma de fazer isto, acabava por tomar muito tempo das nossas equipas de vendas e das nossas equipas de Licensing Advisory. Então, o que nós basicamente montamos é um LLM, em que na prática, com base num conjunto de perguntas com histórico que já existia, o modelo está a ser constantemente a ser treinado, temos o scoring dos especialistas, que o próprio modelo faz e os especialistas dizem se está ok ou não está ok, de modo a tirar um grande workload das próprias pessoas e das perguntas, de modo a que o próprio cliente, quase um chatbot, é um chatbot, na verdade, de licenciamento, para que rapidamente se possa tirar essa carga de nós. Este é um dos exemplos. Outro exemplo, por exemplo, cada vez mais no mundo das clouds, e o investimento nas clouds é brutal, estamos a falar de muitos milhões, para não dizer bilhões, a parte de FinOps, que é uma ciência para garantir que não há desperdício e há uma boa governança das clouds, essas recomendações, esse right sizing, o que se deve fazer para cada um dos recursos na cloud tem muita ciência por trás. Então nós tentamos pegar nisso e o mais possível estruturar de modo a que essas recomendações sejam quase automáticas, de modo a que, uma vez mais, as nossas equipas não tenham que estar constantemente a olhar para isso. São dois exemplos e estamos constantemente a usar e à procura de adoção, não só de uma ótica disruptiva, mas acima de tudo também de uma ótica mais eficiência. Muito bem. Poderíamos pegar uma próxima pergunta, direcionando para você. Por favor, é para ele mesmo. Por favor, poderíamos passar o microfone? Obrigado. Chegou aqui. Então, essa é para mim. Eu passo para você. Obrigada. Meu nome é Thelma, da CMI Intercer, empresa que fornece formação de executivos na área de negociação e resolução de conflitos. Chamou minha atenção, Emílio, quando você disse que no o seu universo, o ecossistema de customers, você tem, de um lado, as empresas de seguradoras de saúde e os pacientes. Existe, a pergunta é, se existe, em algum momento, se você já passou por essa experiência, de ter conflito de interesses, porque a Roche está no meio, que, de um lado, um customer tem um determinado interesse, e, de outro lado, é exatamente o oposto desse interesse. E se existe essa situação e como que a Roche se posiciona e se posiciona dentro desse conflito. Sim, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito difícil, porque tem muitos componentes aí que fazem que seja complexa. Os nossos clientes são os prestadores. Nós vendemos plataformas para diagnóstico in vitro aos prestadores. Portanto, são hospitais, laboratórios, são como fábricas de resultados. E depois temos o médico e o doente. Então, não é que ficamos no meio entre dois, ficamos no meio entre três. E, além disso, temos o pagador. E, além disso, então, é um ecossistema, a saúde é um ecossistema muito, muito complexo. Portanto, há situações, sim, há. Qual é a resposta? Temos uma resposta ética muito clara de o que podemos fazer, o que não podemos fazer, e desde casa matriz até o último país, a ideia é cumprir o alinhamento. Nós temos um equipo de compliance que é muito forte, muito estruturado, e não conseguimos fazer nada fora daquilo. E, além disso, temos a equipa global, e depois cada país tem as próprias regulações. Portanto, também temos de ser compliant ao nível local. Então, é um ambiente muito complexo, mas também é um ambiente, para nós, muito regulado. Obrigado pela resposta. Nossa, que espetacular. Você falou de mais uma parte, né? Os compradores, além dos médicos, os pacientes, os hospitais clínicos, os pagadores e os devedores, né? Faltou o devedor. Lidar com o devedor não é fácil também, não é? Muito bem. Temos mais espaço para mais duas perguntas antes do coffee, não é? Por favor, temos uma. Poderia ligar um microfone. Thank you, Vera.
Olá, boa tarde. Eu sou Mariana e trabalho na área de software como Customer Success Director num grupo francês. E a minha pergunta vai para o Luís, porque eu gostava de perceber, aqui estava a falar de upsell, cross-sell, ligado ao Customer Success. Onde é que está o limite entre success e vendas na Crayon? Excelente pergunta. Hein? O limite é sucesso e vendas. Eu sempre que você fez essa pergunta, porque quando você falou de resultado, você falou que não daria para atribuir ao Customer Success, porque o resultado depende também das outras equipas. Né? Boa pergunta essa, hein? Parece que foi combinado com eu. Não fui, não, hein? Combinei, não. Não tem microfone. É uma pergunta tramada, sinceramente. Obrigada. Primeiro, Customer Success não é uma função de uma pessoa só. Tanto que nós, inclusive em vários países, também pela dimensão, há países onde nós temos uma cota de mercado muito grande, há outros onde somos mais pequenos, naturalmente. Até porque nós começámos, como vos expliquei, de cima para baixo, por isso há países que estamos a começar agora. E há muitas funções, a função de Customer Success, em alguns casos, é um rolo direto, existente, tal como eu, por exemplo, sou, pelo visto, também és, e há outros casos em que está embebida na função, no account manager, por exemplo. Por isso, honestamente, responder a essa pergunta é mesmo muito difícil, porque às vezes não dá para fazer essa separação. Além disso, a função de Customer Success é um bocadinho para criar, como a Daniel estava a dizer, aquela questão da estabilidade. Se nós temos um cliente grande, onde eu tenho 2 projetos de AI, onde eu tenho um projeto de segurança, onde eu tenho um projeto de workplace, e também tenho 10 contratos de licenciamento, que a gente vê de Microsoft, VMware, Oracle e assim sucessivamente, o cliente ter um ponto de contacto, uma referência, alguém que pode confiar, para pedir mais alguma coisa, dizer que a responsabilidade do Customer Success eu acho difícil, sinceramente. Agora, podemos, se calhar, perguntar de outra maneira, o que é que poderia acontecer se não tivéssemos essa pessoa de confiança? Chamando de Customer Success ou chamando o que é Account Manager, há tantos nomes às vezes para isso. Eu acho que a probabilidade de não crescer, que acho que no final do dia é o objetivo, era enorme. Por isso eu acredito que o Customer Success é um enabler para a venda, mas os Customer Success não têm KPIs de venda. Acho Obrigada. Que ajuda a responder um bocadinho à pergunta. Sim. Muito bem. Temos espaço para mais uma. Eu poderia fazer um complemento a essa pergunta? Um dos KPIs mais importantes que o Customer Success a gente vem implementando é a taxa de utilização do vosso serviço. O melhor indicador que possa dizer que a sua empresa está indo bem, que o seu produto está bem, seu serviço, é o quanto seu cliente utiliza, precisa desse produto. Se a taxa de utilização vai bem, a possibilidade da taxa de retenção também vai bem. Receitas recorrentes, cross-sell e upsell. Então, a gente precisa sempre administrar essa importância para a área de Customer Success, trabalhar junto com a força de vendas, para que vocês aumentem a taxa, que o cliente entenda melhor aquilo que comprou. Muitos clientes fazem compras corporativas de software, hardware, e estamos aqui falando de empresas altamente tecnológicas também, e estamos falando, às vezes, de clientes, hospitais, que podem não utilizar corretamente o produto ou serviço que adquiriu, então fazendo um cancelamento prematuro. Por isso, a importância de KPIs em tudo que nós fazemos. Temos aí mais uma pergunta? Podemos? Antes do coffee? Temos uma pergunta aqui online, do grupo que está assistindo online pelo YouTube. Sim. Ana Maria, que fez a pergunta. Referente ao treinamento dos colaboradores, qual a melhor forma de aplicá-lo em uma organização com vários pontos de atendimento para garantir a execução real? Para quem é? Pode ser Daniela? Daniela, por favor. Vários pontos de execução real. Consegue-me só repetir-me? Referente ao treinamento dos colaboradores, qual a melhor forma de aplicá-lo em uma organização com vários pontos de atendimento? Ok, já percebi. Sim, vários canais. Sim, já percebi. É assim, quando no fundo, o colaborador faz o onboarding, nós não podemos colocar logo o colaborador a fazer tudo de uma vez só. Portanto, nós, tipicamente, ele começa pela via escrita, ou seja, dá um suporte escrito, não passa logo para o suporte telefónico. Tem que ser por etapas. Portanto, ele, no fundo, é como se fosse
uma certificação, chamemos-lhe assim, que tem vários patamares, vários passos, e ele vai fazendo formações quando já está à vontade numa, passa para o próximo passo, para poder, lá está, prestar um bom serviço. Até porque muitas vezes estar no atendimento telefónico implica, nós não somos um call center, portanto nós resolvemos problemas muito à medida do cliente, e tem que ser alguém que consiga, no fundo, desenrascar o cliente naquela situação. Claro que se for algo já muito demorado, que envolve um grande diagnóstico, aí já vai para uma equipa de suporte que faz esse trabalho à parte. Portanto, mas tem que ser, de alguma forma, alguém que tenha experiência e consegue. Portanto, isto tem que ser por etapas. No fundo, é isso que eu quero deixar. Até porque, se de repente pegamos numa pessoa e lhe damos formação em todas as áreas ao mesmo tempo, ele não vai ter tempo de consolidar conhecimentos e vai ser difícil ele conseguir ser realmente bom em todas as áreas. Ok, boa resposta. A última pergunta antes do coffee, pessoal, pode ser? Vamos lá, é que temos mais 2 ou 3 aqui. Olá, eu me preocupo em fazer o tempo. Meu nome é Paulo Proença, sou responsável por um escritório de contabilidade. E os nossos clientes são empresários e trabalhadores independentes. E nós, há bocadinho falou-se da tentarmos ser realmente responsivos no one-to-one com cada cliente, mas isso traz um desafio num escritório de contabilidade, que é, nós temos quase o cliente a mandar no nosso colaborador. O cliente aproveita-se da situação de ter um contacto tão direto, abusa, aproveita-se, pede coisas que não estão contratualizadas, e esta cultura de passar... Boa pergunta, hein? Muita gente tem esse problema aqui. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, às vezes o cliente pede mais do que... Sim, não é? No nosso caso pede bastante mais. Como é que lida com isso? Então, a pergunta não é assim para ninguém em particular, mas era um bocadinho este conceito de como é que nós devemos regular e como é que nós devemos... Porque os nossos clientes têm mais de 10 anos connosco, ficam muito tempo. Quando o colaborador, quando sai, o cliente não vai atrás dele, fica com a empresa. Mas o cliente está habituado a ter um determinado tratamento. Então, este conceito de ser tão disponível para o cliente, às vezes, traz-nos desafios, que no nosso caso está a ser um desafio complicado, porque os clientes estão realmente a... Gera custo. Exatamente, gera custo. Gera custo. Como é que se deve lutar contra isso? Se gera custo, pode gerar desgaste para a equipe. Está todo mundo aqui querendo responder. Ela já pegou e já vai responder. Mas eu passo para eles, é muito Mas rápido. essa é boa, porque isso aí acontece. Todo mundo... Quantos empreendedores temos aqui, donos de empresa aqui? Aqui, ok, pode ser startup, empresa nacional. Temos um bom número. Não é? Não é verdade? Muitas vezes o nosso cliente ele tem um nível de exigência e de demanda, necessidades, às vezes maior do que o que contratou. Não é? E como fazer isso? Vai falar não? Você perde o cliente? Então, eu acho que isso é que a gente quer ouvir, a gente quer resposta sobre isso, hein? Sim. Preciso também, por favor. Sim, nós na Eurotux passamos por esse drama, porque isso é mesmo um drama. Quando eu entrei na Eurotux em 2010, nós éramos apenas 20 e tal pessoas. E, portanto, a equipa de técnicos, nós tínhamos clientes que queriam falar especificamente, agora dando nomes, com o Manel, com o António, com o Joaquim. Não queriam falar com alguém, queriam falar com aquele, porque tinha sido aquele que lhes tinha resolvido o problema há um mês atrás e é aquele que tem que ser. Só que isto depois não escala, não é? Porque depois o Manel, o António e o Joaquim têm que fazer outros trabalhos e não podem estar constantemente a ser interrompidos, e depois, já para não falar dessa questão, de que um técnico não é um comercial, portanto, assume que o pedido, se chega a ele, é para fazer. No fundo, o que é que nós tivemos que fazer aqui para conseguir estancar um pouco essa prática? Nós temos uma equipa, primeiro, o atendimento telefónico é direcionado para uma equipa específica que está a fazer esse atendimento. Ou seja, nós protegemos um bocadinho os outros colaboradores. Eles deixaram de estar acessíveis via telefone. Se eventualmente recebessem uma chamada por telemóvel, pronto, teriam que, de alguma forma, não se pode cortar de um dia para o outro, porque isso provoca insatisfação no cliente. Mas tem que se começar a direcionar para um gestor de projeto, para um gestor de cliente, para um gestor de serviço, para o cliente se ir habituando aos poucos de que não pode estar a ligar. Ou seja, tem que haver uma função que, no fundo, absorva esses contactos.
Foi isso que nós fizemos. E no início vai ser sempre muito complicado, porque o cliente quer é quem lhe resolva o problema. E o gestor de projeto ou de cliente não vai resolver o problema no imediato. Muitas vezes vai captar o problema do cliente e passá-lo a alguém. E isto, no início, é difícil. Mas, aos poucos, o cliente vai se habituando. E a realidade é, habituou-se. Eu posso garantir que habituou-se. E nós tínhamos muitos clientes que ainda hoje estão connosco, que hoje estão mais do que formatados para uma forma de trabalho diferente e veem mais valias nisso. Portanto, é possível. Vai um bocadinho contra aquilo que estávamos a falar antes, não é? Que é a hiperpersonalização. Quer dizer, o meu colaborador deve estar em contacto direto com o cliente e deve responder às questões. E então o desafio não é tanto cortar isso, mas é elogiar isso, mas conseguir ter uma postura correta. Quer dizer, temos que ter um trabalho, provavelmente, que é um trabalho similar àquele que referiu, mas mais personalizado e dizer assim, eu não posso fazer isso porque a minha empresa não me autoriza a fazer isso, então você tem que pagar para esse tipo de serviço. Mas, no fundo, vou de encontro. É exatamente isso que estava a dizer. Obrigado. Sim, eu queria só dizer, assim, nós trabalhamos muito à medida dos clientes, portanto, nós não podemos não fazer soluções à medida, porque essa hiperpersonalização existe. Os clientes têm todos cenários diferentes e nós, lá está, não vendemos um produto, nós não conseguimos encaixar uma caixinha que, de repente, aplique a vários negócios diferentes. Portanto, o cliente vem com as suas necessidades e nós adaptamos-nos. Mas, no nosso caso, não escalava, não era um negócio rentável se todos os técnicos estivessem acessíveis a todos os clientes a todo o momento. Isso é só isso que eu queria transmitir, mas, obviamente, isto depois depende de negócio a negócio. Obrigada. Algum complemento? Podemos, então, fechar em função aí do... Nós temos... Só um complemento. Por favor. Eu acho que isto também é um processo, acima de tudo, educacional. Porque o cliente tem um problema, obviamente, que quer ser resolvido. Mas se 3 clientes ligarem para o mesmo técnico ao mesmo tempo, temos um problema. E se um técnico está a resolver um problema de um cliente e os outros 2 ligarem por cima, quem é que ele vai atender primeiro? Então, há um processo educacional e de justiça também neste processo. É difícil, claro que é. Mas é importante que o cliente perceba que quando o seu pedido vai ser atendido por uma priorização, por um conjunto de critérios que têm que ser claros e definidos e inclusive contratualizados, porque se um cliente está disposto a pagar mais, o serviço também deve ser prestado, naturalmente. Mas isto é todo um processo educacional e, como a Daniel estava a dizer, as pessoas aprendem. Se forem bem explicados, e eu acho que isso é um dos principais vantagens do Customer Success. O Customer Success não resolve problemas, a grande maioria dos casos. Agora, faz uma boa filtragem, faz uma boa priorização, é uma boa ponto de contacto, porque se eu tenho um problema, eu falo com alguém, logo aí, à partida, é porque eu confio nessa pessoa para resolver o problema. Logo, ponto número 1. Ponto número 2, se depois o problema acaba por ser resolvido, se calhar não no segundo, porque neste momento nós não temos ninguém que gosta de esperar, então nesta atualidade. Mas se ele garante que o tempo, aquilo é resolvido e depois eu percebo porque é que demorou um bocadinho mais ou um bocadinho menos, esta relação de confiança que estamos aqui a falar vai-se criando, vai-se cimentando e isso faz com que o cliente fique durante muitos anos connosco. Muito bem, Luís. Pessoal, agora eu quero puxar uma salva de palmas para os speakers aqui, para os 3. Vamos presenteá-los quero presenteá-los com um livro, com o meu mais recente livro, mais a revista que vocês receberam também. A revista do Customer Summit Awards, como eu falei, é uma premiação internacional que temos em São Paulo. E agradecer as generosas perguntas também de todos vocês. E vamos, então, para o coffee agora. Pessoal, após o coffee, temos 2 painéis sensacionais também. Então, são 5h10, voltamos 5h40 em ponto. 5h40. Obrigado. Obrigada. 3 casos.